No meu ver, no tudo que eu estudei, eu vejo o presidente Bolsonaro se reelegendo, tá bom? Oi, pessoal. O tema dessa semana é o eclipse que acontece amanhã, parcial do Sol, em Escorpião. Eclipses, elas são importantes, porque é como se as luzes se apagam no céu. Eu diria o seguinte: na antiguidade, era dito que o dragão engolia o sol quando era eclipse do sol e que o dragão engolia a lua quando era eclipse da lua. E eles associavam ao caos, à calamidade, né? A eclipse solar de Escorpião está ligada ao submundo, porque o regente dela é Plutão e Marte. Plutão a gente sabe que está ligado também a mortes e as riquezas abaixo da terra, como o petróleo, tudo que está para baixo, ouro, né? São riquezas para baixo da terra, minerais. Como Marte também rege Escorpião, Marte é o deus da guerra, então as pessoas ficam muito combativas, ficam muito umas brigando com outras. Então é assim, Escorpião também está ligado a tabus, segredos, e Escorpião coleciona também ciúme, vingança, né? A reputação de Escorpião não é das melhores, mas assim, essa parte de falar que Escorpião é puro sexo não é verdade. Escorpião leva sexo muito a sério. Para eu dizer, Escorpião não coloca veneno na sua bebida, tá? Isso é muito tabu. Agora, Escorpião gosta muito de ser respeitado. Todos os signos conectados com Marte têm assuntos de raiva e paixão. E eles são Capricórnio, porque Marte está exaltado em Capricórnio, e Câncer, porque Marte está em queda. Então, esses são os signos que têm que administrar a raiva mais do que os outros signos. Eu diria que a tapeçaria de Escorpião, ela é um signo de água, é a memória, a imaginação, os hábitos inconscientes. E todos os signos de água, eles são muito receptivos aos sentimentos das outras pessoas, são bastante sensíveis. Mas a gente tem que lembrar que a água, ela evapora no céu, né? E também inunda. Então, a água tem a capacidade de mudar a forma das coisas. Ela é adaptável e ela sobrevive por causa da fluidez dela. Então, como Escorpião é água fixa, eu considero a água duro, por isso que eu falo que é o gelo, é o iceberg, né? O signo fixo, ele fala não antes e sim depois. Marte em Escorpião, quer dizer, Marte quando que rege Escorpião, ele não gosta de ver a fraqueza nas pessoas. Eles amam profundamente, né? E o Plutão a gente sabe que está ligado a obsessões também. Eu estou falando tudo isso porque são os componentes de Escorpião. Agora, Escorpião detesta hipocrisia e mentira. Então não adianta você contar uma mentira para Escorpião ou manter um segredo que ele vai descobrir. O que acontece agora? Todo mundo aponta o dedo e acusa, né? Você tem a sua opinião, o outro tem a outra opinião, agora a luz apaga e existe também a projeção, o que você projeta no outro. E geralmente a gente projeta o lado que a gente não aceita. Então, outra coisa que eu queria mencionar é que existe um livro chamado O Paraíso Perdido, de Milton. E ele não tem nada com a Bíblia, é um livro, né? Paraíso Perdido, de Milton. E aí Lúcifer fala com Deus, e Deus fala para ele: por que você se rebelou e tem reclamações do meu céu? Porque lá ele seria um serviçal. Aí ele fala: eu prefiro ser rei do inferno do que servir ao céu. Ele não quer se curvar.
Então, a gente tem que entender que Escorpião sabe que nem sempre ele toma as melhores decisões e o lado escuro das pessoas vem à tona. Escorpião nos lembra dos segredos, dos comportamentos que acontecem e que as pessoas acabam tendo crises, rupturas afetivas, e Escorpião não quer muito saber das crises. Então, é como se fosse the morning after, né? Ontem à noite foi uma coisa, hoje de manhã é outra. Então, Escorpião precisa, assim, a gente tem que ter a coragem de encarar os nossos demônios e perguntar o que eles querem da gente, o que você deseja de mim, e transmutar também o nosso lado escuro e não ficar projetando no outro, tá? Que mais que eu pus aqui? Então, tudo que está enterrado abaixo da superfície vem à tona. Escorpião, ele compreende os sentimentos, devem ser transformados. Eclipse dura 6 meses e Escorpião tem uma carcaça dura. Então, ele não é, vamos dizer, ele consegue, tem muita resiliência. Então, resumindo, você tenha a sua escuridão e assuma ela, ou seja, você tem que ter e não terceirizar ou falar, não, é o outro, é culpa do outro. Não, é você mesmo. E ele prefere reinar no inferno do que servir no céu. Os signos justiceiros são Libra, Escorpião e Sagitário. Eles são os mais justiceiros do zodíaco. Então, Escorpião demanda que você enfrente a sua escuridão e não projete no outro, tá bom? Então é isso. Com relação, eu não aguento mais falar de previsão. Já foi feita. É o que eu vi. Se eu errar, gente, eu errei e aí tá fora do meu controle. Porque também não dá 10 mil pessoas todo dia me perguntando quem vai ganhar as eleições. No que eu vi, eu já falei. Agora, se não for isso, eu lamento, porque, na verdade, eu nem ia fazer previsão. Eu fiz de tanta pressão que vocês pediram. Mas vamos aguardar, domingo que vem, o que acontece, certo? No meu ver, no tudo que eu estudei, eu vejo o presidente Bolsonaro se reelegendo, tá bom? Já falei, já disse, já foi para TikTok, já foi para tudo que é absurdo. Então, é isso, é o que eu vi, tá bom? Então aguentem a ansiedade, aguentem tudo até domingo. E se eu errar, eu dei o meu melhor, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.